Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o nome do Senhor mais uma vez. E neste momento eu coloco a vida do teu filho nas tuas mãos. Que ele seja um canal desobstruído para que o Espírito da verdade tenha liberdade através dos seus lábios. É que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Quando o pastor Renato estava falando, eu olhei na minha Bíblia. Na minha Bíblia aqui está escrito Antigo Testamento. Não está escrito Velho Testamento. Eu também não gosto da palavra Velho Testamento. Eu também gosto da expressão Antigo Testamento. Depois você olha na sua Bíblia. Se a sua Bíblia tiver escrito Velho Testamento, risca a palavra velho e põe antigo. Porque a Bíblia nunca é velha. A palavra de Deus pode ser antiga, mas também é nova. Ela se renova como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Amém. Sem maiores delongas, vamos abrir as Bíblias dessa manhã no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Esse livro é o livro histórico do Novo Testamento. É o livro do início da igreja. A igreja do primeiro século, do segundo século e do terceiro século. Infelizmente, quando chegou no quarto século, a igreja se institucionalizou. A igreja se tornou católica apostólica romana. Mas até o século IV, a igreja era simplesmente igreja. Ela não tinha denominação. Então, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26, nós vamos ler a respeito do início da história da igreja que nós pertencemos. Não a igreja institucionalizada, não a igreja do Estado, não a igreja de Constantino, não a igreja política, mas nós pertencemos à igreja do primeiro século. E a igreja do primeiro século, Atos 11, versículo 26, nós lemos assim: tendo encontrado, levou para Antioquia. Quem encontrou? Quem? Barnabé foi para Tarso e encontrou Paulo. Encontrando Paulo, levou Paulo para a Antioquia. Vamos continuar, versículo 26 ainda. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. Que igreja? Batista da Savassi? Ainda não. Igreja Pentecostal? Ainda não. Igreja Católica Apostólica Romana? Ainda não. Por todo um ano reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Nesta manhã, nós vamos ver, não pela primeira vez chamados cristãos, mas vamos ver o que o Espírito Santo quer nos falar sobre pela última vez chamados cristãos. Em Antioquia foram os discípulos de Jesus chamados pela primeira vez cristãos. E eu creio que ocorrerá a qualquer momento que os discípulos de uma igreja vão ser chamados pela última vez de cristãos.
igreja? Esta mesma igreja que continua desde Atos dos Apóstolos, esta igreja, nos dias em que nós estamos vivendo, e falando mais especialmente do Brasil, é necessário que a igreja muitas vezes seja institucionalizada por causa da lei. E Jesus disse que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós devemos, a igreja, ter um CNPJ. A igreja, não obstante ser isenta de pagar imposto de renda de acordo com a Constituição, mas ela não é isenta de declarar. Ela precisa declarar todo ano. E para a igreja declarar, ela precisa ter um CNPJ. Então nós que reunimos aqui na Avenida do Contorno, 6675, nós temos um CNPJ, a Igreja Batista da Savassi. Nós somos uma instituição, nós somos uma associação. Entretanto, nós não somos institucionalizados no mau sentido, mas no bom sentido. Nós somos institucionalizados porque a lei exige isto. Mas o nosso Espírito, o mesmo Espírito que concede os dons, que o pastor Renato citou, de 1 Coríntios 12, esse mesmo Espírito é que faz com que nós possamos ser a continuidade daqueles discípulos que foram pela primeira vez chamados de cristãos em Antioquia. E eu creio que pode ser que nós, juntos com os cristãos, independente da denominação que tenha, mas que seja discípulo de Jesus. Pode ter discípulo de Jesus em outras instituições, podem e tem discípulos de Jesus na Quadrangular, tem discípulos de Jesus na Assembleia de Deus, tem discípulos de Jesus em diversas denominações, porque não é a instituição que nos faz cristãos. O que nos faz cristãos é sermos, como a igreja do primeiro século, ser chamada, os discípulos serem chamados de cristãos. Amém. E olha só, observe, não foi a igreja que foi chamada de cristã. Igreja é igreja. Quem foi chamado de cristão são os discípulos. Nós precisamos ser chamados de cristãos, assim como foram os discípulos da igreja de Antioquia. Não é nós autodenominarmos cristãos, não é nós dizermos nós somos cristãos, mas são os outros nos chamarem de cristãos. Para tal, proporcional ao que eles viviam, nós também precisamos viver. E quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, foi escrito por um grego, Lucas. Lucas escreveu Atos. E no grego existe uma palavra da onde vem a palavra ética. No grego, ethos. Sabe o que é ethos? Modo de ser. Os discípulos de Cristo do primeiro século tinham ethos. Quando nós temos ethos, quando nós temos ética, quando nós temos um modo de ser, assim como os discípulos de Jesus do primeiro século tinham, nós somos chamados de cristãos. O nosso comportamento social, o nosso caráter, as nossas características
não é simplesmente a nossa moral, mas é o nosso caráter. Por que não é simplesmente a nossa moral? Porque se ética vem do grego ethos, moral vem do latim mores. E moral é o conjunto de normas que regulam o comportamento. A moral muda de acordo com a cultura, de acordo com a época. A moral no primeiro século, as mulheres não usavam calça comprida. Mas isso não significa que hoje mulher usar calça comprida é imoral. Não significa. A moral hoje é outra. Por que a moral hoje é outra? Porque no primeiro século, os homens também não usavam calça comprida. Os homens usavam também vestido. E imagine se hoje nós falarmos mulher não pode usar calça comprida, homem também não vai poder usar na igreja calça comprida. Todo mundo vai pensar que nós somos uma igreja escocesa, porque na Escócia os homens usam saia, mas nós somos brasileiros. Então, normas que regulam o comportamento mudam de acordo com a cultura, de acordo com o educador Durkheim, pela educação e pela tradição. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: fulano, como que ele é cristão? Ele é mal educado. Mas a pessoa está querendo dizer do comportamento. Só ser mal educado, tem cristão que é mal educado. Não quer dizer que ele não é cristão porque ele é mal educado. Mas a pessoa não é cristã, não é só porque ela é mal educada. Porque a educação muda de lugar para lugar. E a educação, muitas vezes, a pessoa não tem oportunidade de aprender. Na convivência que ele tem, ele não tem oportunidade de aprender. O homem que mais eu admirei como servo de Deus, quando eu comi uma refeição com ele conversava e cuspia comida o tempo todo. Ele era mal educado, mas era cristão. Servo de Deus. É porque ele foi criado e conviveu só com pessoas que não tinham essa polidez. Então, cristão pode ser polido ou não. Como que muitas vezes eu consigo ter polidez? Observando. Às vezes eu vou num restaurante e eu vejo uma comida que eu não sei nem como que eu vou pegar a comida, com garfo, com colher. Aí eu espero alguém que tem mais experiência, e tudo que ele faz, eu faço. Quando eu vou com a pastora Ivete em algum restaurante, ela que é muito mais polida do que eu, tudo que ela faz, eu faço, eu fico esperando. Ela pegou a faca, vou pegar também. Educação, a gente aprende. Caráter, não. Ética, não. Quem não tem ética cristã não pode ser chamado de cristão. Os discípulos da Antioquia, eu não sei se eles sabiam comer comida japonesa com palito. Eu não sei se eles sabiam o que era caviar. Mas eles eram chamados de cristãos por causa do seu modo de ser cristão. É mais do que polimento, é polido como consequência de pelo menos 3 marcas, independente da personalidade que nós tenhamos. O Marco Antônio pode ter uma personalidade, o outro Marco Antônio pode ter outra personalidade, mas o caráter deve ser o mesmo. Ethos, no grego caráter,
a melhor tradução para a palavra caráter do grego é marca. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 6,17: ninguém me afaste, ninguém me aparte das marcas que eu tenho de Cristo. Nós temos de ter as marcas de Cristo no nosso corpo, no corpo, porque nós somos corpo de Cristo. Não é tatuagem, não é exterior, mas é o nosso comportamento na sociedade. E o nosso comportamento na sociedade, para sermos como a igreja da Antioquia, ou melhor, para sermos como os discípulos da igreja de Antioquia, primeira marca, nós precisamos ter fé. Esse dom da fé que nós pedimos nessa manhã, que a pastora Ivete pediu nessa manhã, nós precisamos ter fé. E ter fé significa viver pela fé. Ter fé é orar por uma pessoa lá no CTI, mas é mais do que orar por uma pessoa no CTI, é viver pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Quando nós saímos do CTI, é muito importante ir lá orar. Eu fui lá orar com a Soraya para Giovana. Eu fui orar pelo diácono Dalmi, que já está em casa. É muito importante orar pelas pessoas enfermas. Eu faço capelania há 29 anos no Brasil, hospitalar, prisional e de ação social, mas mais do que isso, é preciso viver pela fé. A nossa vida tem de ter a centralidade da fé, porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Se nós não temos fé, nós não somos reconhecidos como cristãos. Se nós não temos fé, nós não temos caráter de cristão. Se nós não temos fé, nós não temos modo de viver na sociedade como cristãos. Isso implica, para ter fé, Jesus disse no Sermão do Monte: nós precisamos ser pobres de espírito. O que é pobre de espírito? É humilde de espírito, é um espírito que se sente sem nada. Uma pessoa pobre é aquela pessoa que não tem posses. Uma pessoa pobre é uma pessoa que não tem nada. Uma pessoa pobre é uma pessoa que canta na chuva. Uma pessoa pobre é uma pessoa que não tem coisas materiais. Mas o pobre de espírito não tem nada a ver com coisa material. O pobre de espírito é aquele que não tem arrogância. O pobre de espírito é aquele que é totalmente dependente de Deus. Quem não é dependente 100% de Deus, não é dependente de Deus. Não tem jeito de nós sermos 99% dependentes de Deus. Jesus disse: quem não ajuda, espalha. É 8 ou 80. Ou nós dependemos de Deus ou não dependemos. Pessoa que diz, como fala o pastor Renato: se eu tiver com saúde, o resto está tudo bem, não tem fé. Porque acha que o resto ele faz por si mesmo. Esse é o rico de espírito, é o que se acha alguma coisa. Mas ter fé é saber: eu preciso de saúde, eu preciso que Deus confirme tudo que eu faço, eu preciso que nesta manhã, quando eu estiver pregando, o Espírito Santo fale com as pessoas que estão ouvindo. Amém. Porque se o Espírito Santo não falar, não vai adiantar eu falar de ethos do grego, não adianta eu falar de mores no latim, se o Espírito Santo não tocar. Por isso que, pela fé nessa manhã, eu ministro que cada um de nós vai sair daqui com fé, com a marca, com um caráter de fé, vivendo pela fé,
tendo Jesus como centralidade na nossa vida. Nada mais pode ser centralidade da nossa vida, assim como o Sol é a centralidade do sistema solar. Se o Sol apagar, todo mundo morre. Se Jesus não é o centro, nós não vivemos pela fé. Quando nós somos totalmente de Deus, nós não sofremos com o passado. Quando nós somos 100% dependentes de Deus, nós sabemos que o que nós já fizemos de ruim no passado, e todo mundo já matou alguma barata, todo mundo já fez alguma coisa ruim no passado. Mas se nós temos fé em Cristo, nós sabemos que Ele perdoou os nossos pecados. Nenhuma condenação há, diz o apóstolo Paulo, para os que estão em Cristo Jesus. Nós também não temos trauma, nós não precisamos de análise. Por quê? Porque nós também perdoamos tudo que já nos fizeram no passado. Todos nós já fomos traídos em alguma área da nossa vida. Todos nós já tivemos decepções. Todos nós já tivemos tristeza, mas nós precisamos perdoar. Jesus disse que o Pai perdoa como nós perdoamos. E se Jesus é o centro, nós perdoamos a todos. Nessa manhã, nós queremos viver pela fé, nós precisamos esquecer o passado. Nós queremos viver pela fé, nós temos que ter a convicção, crer, é o que o Espírito Santo está nos falando, que qualquer que seja o que nós já fizemos, Deus nos perdoou e lançou o nosso pecado no mar do esquecimento. Ninguém pode nos acusar. Se alguém te acusar, repreenda no nome de Jesus. Isso é viver pela fé. E nós também não podemos carregar nenhuma mágoa. A nossa palavra não pode ser lembrando de nada que alguém fez conosco, de nada que alguém falou de nós. No nome de Jesus está repreendido todo fantasma do passado, toda a sombra do passado na nossa vida, no nome de Jesus. E quem vive pela fé também não preocupa com o futuro, não murmura, não reclama, porque todo o futuro está nas mãos do nosso Deus. E quem vive pela fé, vive o presente. Quem vive pela fé, vive para adorar a Deus. Nós temos o melhor dia da nossa vida. Nós estamos na casa do Senhor. Amém. Se Jesus voltar agora, provavelmente todos nós que estamos aqui vamos ser arrebatados, se nós estamos verdadeiramente com o coração aberto, ouvindo o que o Espírito Santo está nos falando. Segunda marca, prática do amor. Nós temos de ter fé e nós temos de praticar o amor. Amor a Deus e ao próximo. Nós precisamos ser conhecidos. Eu, pastor Renato, pastor Domingos, a nossa pastora, pastora Ivete, pastora Silvana, pastora Soraya e todos aqui da igreja, precisamos ser conhecidos como cristãos. Nós precisamos ser conhecidos como pregadores do amor de Deus. Essa é a nossa pregação. Deus amou o mundo. Essa tem de ser a nossa pregação. Quem entrar na igreja tem de ouvir: Deus te ama. Jesus morreu na cruz por você. Esta é a prática do amor. Esse é o caráter de ser chamado de cristão. Entretanto, falar de amor, todo mundo às vezes acha que é algo utópico ou piegas. Sabe por quê?
Porque todos nós, em algum momento, às vezes até hoje mesmo, já aconteceu alguma coisa conosco hoje que nos fez ficar irados. Ira. O pastor Domingos nos lembrou sexta-feira que Deus ira. Deus ira, mas Deus é perfeito, então não estou colocando a ira de Deus como a nossa, porque nós somos imperfeitos. Então, não comparando com a ira de Deus, que é justo, que é perfeito, mas a nossa ira. Como nós podemos irar e não pecar? Como nós podemos irar e pregar o amor? Em Efésios 4, 26, o apóstolo Paulo fala um versículo que todo mundo acha que conhece aqui: irai-vos e não pequeis. Como irar e não pecar? O Senhor tem uma resposta para nós essa manhã, para nós irarmos e não pecarmos e sermos pregadores do amor. Porque talvez isso aqui, a ira que a gente sente, nos faz pensar: eu estou sendo falso, eu estou irado por tal coisa, como que eu posso pregar que eu amo? Vamos então para Salmos 4, versículo 4. Salmos 4, versículo 4, está escrito assim, é um salmo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi escreveu Salmos 4, 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Calai. Na minha tradução, sossegai. Isso é irar e não pecar. No travesseiro, quando você for dormir, você fala para Deus: Deus, eu ainda estou com ira. Tira essa ira do meu coração. E o Senhor sossega a nossa alma. Sossega o nosso psique. E a gente acorda no outro dia, como se nada tivesse acontecido. Irmãos, teve uma pessoa que fez uma coisa muito séria contra mim. Eu falava para a Soraya, para todos saber o que tinha feito, foram muito poucas pessoas, vocês nunca vão saber. Poucas pessoas sabem o que essa pessoa fez comigo. Mas eu falava: no dia que eu encontrar com essa pessoa, eu vou acabar com essa pessoa. Vocês olham para me encontrar com ela. Um dia eu encontrei com essa pessoa no shopping, lá no Minas Shopping. Adivinha o que eu fiz com a pessoa? Dei a mão para a pessoa. Dei a mão, tudo bem, fulano? Glória a Deus. Que bom te ver. Eu saí de lá e falei: eu sou falso demais. Nós iramos, mas não pecamos. Irar é do homem. Não pecar é de Deus. Quando nós vivemos pela fé, nós podemos e devemos praticar o amor. E por último, a terceira marca é alimentar da Bíblia. Nós precisamos alimentar da Bíblia. Todo mundo alimenta de alguma coisa. O Tiago alimenta de açaí. Eu alimento de pão de sal, porque a Soraya só me dá pão integral. Quando eu como pão de sal, não tem jeito, eu quero pão de sal. Mas mais do que pão de sal ou de açaí, nós precisamos alimentar da Bíblia. Por isso, o ano da nossa igreja é o ano da Bíblia. É o ano para todos nós lermos a Bíblia toda. Se você ainda não começou a seguir aquele programa lá de ler a Bíblia, pega o livro de Gênesis hoje e lê o livro todo. Tem gente que lê quase que uma Bíblia em uma semana. Estudiosos aí de filosofia, de sociologia. Nós devemos não é ler, é alimentar. Amém. Porque esse livro está acima de todo livro. Nele ou nela, na Bíblia, existem princípios éticos e morais, existem conhecimentos e sabedoria
devem ser aplicados em nossa vida diária. Devemos sempre perguntar: o que a Bíblia diz a respeito? Ela fala de todos os assuntos, todos. O que a Bíblia diz a respeito? A maior prova que a Bíblia é Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, é que ela fala de todos os assuntos. Ela é o livro dos livros. Ela deve ser o nosso livro de cabeceira. Amém. Todos que são entrevistados aí em programas de televisão que eu vejo, costumam perguntar para eles, pessoas que são reconhecidas assim como intelectuais: qual que é o seu livro de cabeceira? E eu nunca vi uma pessoa falar a Bíblia. Se um dia você for entrevistá-lo, não me decepcione. Vamos falar a Bíblia. Mas enquanto nós não somos entrevistados, vamos declarar nessa manhã que é muito mais importante do que uma entrevista. Vamos declarar para todo o mundo espiritual que está ao nosso derredor que o nosso livro de cabeceira no ano de 2024 é a Bíblia. Amém. Eu não sei se você tem uma Bíblia no criado da sua casa. Eu nem sei se eu tenho. Mas todos nós vamos colocar, amém? Se você tem um criado do lado da sua cama, coloca a Bíblia. Se você não tem um criado, coloca numa cadeira. Mas não deixe de ter a Bíblia como o livro de cabeceira. Assim talvez sejamos os últimos discípulos de Jesus a serem chamados de cristãos. Os da Antioquia foram os primeiros, os da Savassi e os que servem a Deus nesse ano de 2024, em qualquer lugar do mundo, serão chamados de cristãos, não por causa de outra coisa que não seja pelas marcas: fé, amor a Deus e ao próximo e leitura da Bíblia, buscando a revelação do Espírito Santo. Amém. Que possam nos dizer, que possam nos chamar de cristãos. Mahatma Gandhi escreveu: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. Aleluia, glória a Deus. De fato, não há nada errado no cristianismo. O problema são vocês cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Nós vamos ser chamados de cristãos? Ou vamos ser os cristãos de Mahatma Gandhi? Essa é uma decisão nossa. Que sejamos cristãos que vivam pela fé, que tenham amor e que alimente sempre a palavra. Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai Celestial, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes não somos chamados de cristãos. Muitas vezes não testemunhamos do Senhor. Muitas vezes iramos e pecamos. Muitas vezes não vivemos centralizados pela fé, mas vivemos confiados em alguma outra coisa que não é o Senhor. E aí ficamos, muitas vezes, remoendo o passado, muitas vezes murmurando, angustiados, ansiosos, sem saber o que vai ser amanhã. Nesta manhã, nos dê fé para vivermos hoje com a certeza do amanhã e sem nenhum tipo de amargo do passado na nossa alma. Também, ó Deus, enche o nosso coração de amor
para irar e não pecar, para perdoar passado, perdoar no presente e já perdoar profetizando qualquer coisa do futuro, vivendo a tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Endireita os nossos caminhos esse ano de 2024 para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.